Oiê, eu sou a Gisele Maia, professora do canal Missão Química e ilumino o caminho dos estudantes até a aprovação. No vídeo de hoje, eu vou corrigir uma questão do Enem 2024, provavelmente considerada a mais difícil dessa prova. Vem comigo entender a resolução dela. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de. É uma questão que envolve soluções, que envolve cálculos químicos, e nessa questão observa-se que tem vários dados. Só de olhar você já vê que tem um monte de dado. E uma coisa que às vezes acontece na prova do Enem, em uma questão de soluções, é ele te dar duas substâncias diferentes e ele compara alguma coisa dessa substância com outra. Provavelmente você vai começar com uma substância que não é a que ele está te pedindo e dela você vai chegar a resolver depois a partir do que você já tinha calculado para aquela substância que ele pede. Então, resumindo, se ele está te falando aqui de etanol e de metano, se ele está te pedindo a quantidade de metano, você começa por etanol e depois resolve metano. Existem algumas questões no Enem de soluções que elas seguem esse padrão, tá bom? Então, olha essa questão. Provavelmente você vai morrer de raiva por algumas contas que serão feitas e que você deveria fazer. Vem comigo entender por que você poderia ficar com raiva resolvendo uma parte dessas contas. Olha só, o biogás é uma aumentativa enérgica muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% de volume de metano. Aí ele te conta a massa e o volume molar. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição do etanol. Ele fala disso, né? No comando, ele fala de substituir metano por etanol em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro, densidade 0,78 gramas por ml. Primeiro, vamos entender que tem dados de metano e dados de etanol. Então, vamos colocar aqui, ó, o metano é o CH4, e a gente tem o etanol, que é o C2H5OH, tá? Então, de metano, ele fala para a gente que a gente tem 70% em volume, 70% em volume. Ele fala para a gente que a massa molecular, 16 gramas por mol. Nós temos 22, vamos colocar o V aqui porque é o volume molar. Então, nós temos o volume molar 22 litros por mol. Ele fala que é utilizado na substituição do etanol, massa molecular 46 gramas por mol, um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás substitui 59 litros de etanol. Então, 1 metro cúbico dele substitui 0,59 litros de etanol. E ele me fala que a densidade do etanol é 0,78. Eu usaria arredondado. Vai dar uma pequena diferença aqui, tá? Porque eu estou arredondando. Para quê? Para facilitar a conta. Ao invés de 0,78, 0,8. Mas você poderia usar realmente o 0,78. Então, a partir dos dados, ele não está me pedindo ele me dá mol, né, de etanol. Então, nós temos aqui 10 mol de etanol, que ele usa para a gente aqui. Muito bem. Então, olha só. A partir desses dados que ele está trazendo para a gente, o que a gente vai fazer? Olha só. A gente vai começar com etanol. E depois que a gente descobrir algo do etanol, a gente vai lá para o metano, tá? Então, o que ele me conta? Ele quer saber a quantidade de massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol.
Então, uma possibilidade seria, eu tenho 46 gramas de etanol em 1 mol. Quando eu tenho 10 mol, que é o que ele me dá no comando aqui, eu tenho X grama. Então, essa conta aqui é fácil de resolver. 460 gramas de etanol. Muito bem, eu achei massa de etanol. O que eu vou fazer com isso agora? Se eu usei a massa molecular e o número de mol que ele me deu, agora eu vou utilizar a densidade. Ou você utilizaria na fórmula da densidade, ou você faria por regra de 3. Tanto faz, você chegaria no mesmo resultado, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 0,8 gramas em 1 ml. Quando eu tenho 460 gramas, eu tenho X ml. Então, se eu fizer esta conta aqui, ela vai me dar 575 ml. Aí, eu vou passar isso para litros. Gi, por que você vai passar isso para litros? Porque o que ele me fala aqui, que ele faz uma comparação, ele faz em metro cúbico e litro. Então, eu já vou passar isso daqui para litro. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,575 litros. Se eu arredondar esse valor aqui, ele vai dar 0,58 litros. O que isso me diz? Se você tivesse feito com o valor 0,78, dava redondinho, tá? É porque eu costumo arredondar os valores para facilitar na hora da resolução. 0,58 litros, ele me conta aqui, ó, especificamente que 0,59 litros substitui 1 metro cúbico. Ou seja, tudo que você tem aqui de etanol é o que você precisaria. Então, ele me afirma aqui que eu tenho 0,58 litros de etanol. Então, isso aqui é etanol. E ele me fala que 0,58 litros equivale a 1 metro cúbico de metano. Então, aqui, ó, 0,59 litros de etanol substitui 1 metro cúbico de metano. Ele me fala isso no comando, né? Porque tá aqui, ó, um gerador, aqui, ó, 1 metro cúbico, substitui 0,59. E o que isso quer dizer? 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. E ele me dá, do metano, ele me dá 70% em volume. Então, vamos voltar aqui nos dados. Eu tenho 70% massa molecular, eu tenho volume. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que se eu tenho 1.000 litros equivale a 100%. Quando eu tenho 70%, eu tenho X litros. Então, esta conta aqui daria 700 litros de metano. Então, eu já descobri o volume que eu tenho de metano. Porém, ele não me pediu o volume de metano. Ele me pede aqui a massa de metano. Como que eu vou fazer? Vamos voltar lá nos dados? Então, eu já usei o 70%. Beleza. Agora, eu tenho a massa e o volume. No fim das contas, eu não vou ter que responder em grama. Então, a minha última conta aqui vai ser com grama. Então, eu vou fazer analogia do volume que eu acabei de achar com este volume que ele me dá de 22 litros por mol. Ou seja, quando eu tenho 22 litros em 1 mol, então 22 litros está em 1 mol, quando eu tenho 700 litros, eu vou ter quantos mol? Eu vou ter aqui 31,8 mol de metano. Beleza, tô chegando. Só que não é em mol a resposta. A resposta que ele me pede aqui é em grama. Então, já usei aqui, já fiz essa comparação, então falta a massa molecular. Então, aqui, quando eu tenho 16 gramas de metano, porque ele me fala que a massa molecular é 16 gramas por mol, então 16 gramas em 1 mol de metano. Quando eu tenho 31,8 mol de metano, eu tenho, então, quantos gramas? Então, X é igual a aproximadamente 508 gramas. Resposta, letra C. Então, é uma questão que demanda de muitas contas,
ela demandaria de tempo para você extrair os dados, entender a questão, resolver. Então, aqui você teria muita conta para fazer, tá? Espero que eu tenha te ajudado com essa questão. Curte, comenta, compartilha, me segue aqui no canal. Espero que eu tenha te ajudado. E molde beijos da Gi!